esse ATP é extraído. Esse carboidrato, ele faz essa quebra com oxigênio. No sistema anaeróbio, cujo fornecimento imediato para a medicina chinesa vai gerar estagnação. E no sistema aeróbio, Olá pessoal, eu sou o professor Pedro do canal Acupuntura. O tema que eu escolhi para a gente estudar hoje é a fadiga como fator limitante do desempenho esportivo. É um tema muito abrangente, porque a princípio parece um assunto muito simples, mas o fator gerador de fadiga são vários. A gente pode pensar, inclusive, em distúrbios emocionais gerando fadiga. Então, a gente teria aqui várias formas de abordagens para discutir a fadiga. Só que o que eu quero tratar aqui, de forma muito objetiva, porque o nosso tempo aqui ele vai ser mais curto, os nossos vídeos têm uma duração de 15 minutos, aproximadamente, é sobre a fadiga gerando a dor muscular, gerando a cãibra, que são duas manifestações que acabam impedindo a continuação da atividade esportiva, né? Tanto a dor muscular quanto a cãibra acaba impedindo que o atleta continue a sua atividade. Então acaba limitando o desempenho esportivo. E como que isso a gente pode entender na fisiologia Zanfu? Então eu primeiro quero fazer uma comparação com o que a gente conhece da fisiologia ocidental, que ajuda a entender também na fisiologia Zanfu. O que gera dor na fisiologia ocidental? A dor é o ácido lático acumulado na musculatura que gera dor. E como que esse ácido lático é produzido? Nós fizemos um vídeo falando de resistência anaeróbia. É interessante que vocês assistam para entender de forma mais detalhada como isso acontece. Mas eu vou tentar resumir aqui. Para que a gente possa realizar uma contração muscular, ou para que a gente possa realizar qualquer atividade fisiológica, mas para nós aqui o objetivo é o movimento, nós precisamos de combustível. Esse combustível é chamado de ATP. O combustível, entre aspas, né, é a energia que a gente precisa para realizar as nossas atividades físicas e fisiológicas. E como que a gente consegue esse combustível, esse ATP? Nós conseguimos através, basicamente, de dois sistemas metabólicos, ou aeróbio ou anaeróbio. O aeróbio exige a presença do oxigênio para a quebra do glicogênio, que é aquela fonte energética acumulada ali na musculatura ou no fígado, né? No caso, com a presença de oxigênio, normalmente é utilizada o glicogênio que está lá no fígado. E uma outra forma de extrair o ATP, que é o combustível que a gente precisa para realizar as nossas atividades fisiológicas, é a quebra do glicogênio que está acumulado no próprio músculo, e não mais utilizando aquele do fígado, mas aquele do músculo, através de processos químicos. São enzimas que produzem a quebra do glicogênio, e a partir daí nós extraímos ATP e fica um resto, um resíduo, que é transformado em ácido lático. Esse resíduo é que gera dor muscular. Como que eu posso entender isso na fisiologia Zanfu? Esse resíduo é umidade. É a umidade que vai ser acumulada ali no músculo. Tanto é a umidade que a umidade provoca edema, provoca inchaço. Vou dar um exemplo para ficar mais fácil de perceber a comparação. Vamos dizer que eu vou numa academia de musculação e faço um trabalho de força para fortalecer o bíceps.
Ao terminar a minha sessão, porque eu vou ter que colocar uma sobrecarga que produza essa hipertrofia. Só que como resultado final desse meu exercício, eu vou ter um aumento aparente, um aumento da massa muscular do bíceps, que é um aumento provocado por um inchaço, por um processo inflamatório, que eu gerei ali uma inflamação, um inchaço, que nada mais é do que uma umidade que foi gerada ali, olhando pela medicina chinesa. Então, esse ácido lático que gerou ali, que gerou dor muscular, porque se é um esforço, uma sobrecarga que vai solicitar uma adaptação ali fisiológica, vai gerar também dor, pensando na musculação. E essa dor que foi gerada ali é uma estagnação gerada por aquela umidade, certo? Agora, como que eu entendo isso na fisiologia Zanfu? Uma umidade obstruindo, uma umidade gerando estagnação. Então, a deficiência de Ti gerou essa umidade. Então, no primeiro momento, foi esgotamento de Ti na região que gerou a umidade. Eu posso também gerar uma estagnação de Xue. A gente sabe que Ti e Xue, eles estão sempre juntos. A estagnação de um acaba levando à estagnação do outro. Então, conforme a intensidade dessa dor, a gente pode diferenciar se é uma estagnação só de Ti ou de Xue, pensando numa análise clínica aí, tá? Mas, então, se eu tenho uma dor muscular que pode ser gerada pela estagnação de Ti, por um padrão de umidade ou por uma estase de Xue, é só entender qual deles que a gente tem na diferenciação de síndromes e tratar as síndromes pensando nessas três condições. Tá? Então essa é uma forma de pensar e tratar dor muscular. Qual o órgão principal que eu deveria considerar aí? Fígado. Fígado porque é aquele que eu também, no vídeo que foi feito sobre resistência anaeróbia, eu explico isso de forma mais detalhada. O fígado é responsável em armazenar o sangue e fornecer à medida que há necessidade, a demanda para isso. E o fígado também promove o quê? A circulação, impedindo a estagnação. A estagnação gerada pela umidade ou qualquer que seja a estagnação ali no momento. Então, se eu tenho um fígado que esteja bem fortalecido, ele vai retardar, pelo menos, esse padrão de estagnação, ou impedir a estagnação, que é função do fígado. Tá? Então, a nutrição ou promover a circulação é papel do fígado. Se a gente aprofundar na análise aqui, poderíamos incluir outros órgãos, mas, a princípio, seria isso. Tá? Agora, uma condição de cãibra. O que gera cãibra? Cãibra é gerada por uma deficiência de Xue, que acaba permitindo a invasão de vento ou permitindo a geração de vento. Cãibra é padrão de vento, certo? Então, quando isso é gerado no atleta, já é uma condição crônica. Possivelmente esse atleta já tinha uma deficiência de Xue. E na atividade, no esforço físico, se manifestou como padrão de vento. Porque uma deficiência de Xue, ela não precisa ser uma atividade muito extenuante para que eu produza uma deficiência de Xue significativa, né? Porque é uma deficiência nutricional. Isso ele é gerado cronicamente, tá? Então esse atleta possivelmente já tinha alguma deficiência de Xue, que com a atividade física extenuante, isso foi
intensificado, foi aumentada essa deficiência, e aí se manifesta com cãibra, com a geração de vento, certo? Então, cãibra tem uma relação direta com deficiência de Chouet e geração de vento. Princípio de tratamento: eliminar vento e tonificar Chouet. Isso, quando eu falei de acupuntura esportiva, pensando preventivamente, acompanhando esse atleta, poderia evitar essa condição, certo? Porque uma deficiência de Chouet, ela é gerada cronicamente, né? Normalmente, de forma crônica. Então, pessoal, é isso. São duas manifestações muito comuns na vida esportiva, né? E que elas podem ser prevenidas, podem ser tratadas durante a atividade, usando de recursos, como já falei no outro vídeo, seja lá ventosa, seja guaxá, e após. O que mais importante para saber como que eu trato em cada uma dessas condições é conhecer como que isso foi gerado, conhecer a fisiologia Zanfu, que é a proposta da nossa discussão aqui, é entender como que isso está sendo produzido. Se eu sei como isso está sendo gerado, eu tenho condições de tratar preventivamente, durante e após, numa recuperação do que foi, da condição que foi estabelecida aí, certo? Espero ter colaborado mais uma vez. Eu aguardo as interações, os comentários, as perguntas, as sugestões, as críticas, que são sempre bem-vindas para o nosso crescimento, certo? Ficamos por aqui, um abraço a todos, até o próximo vídeo. Gás carbônico pode ser realizado numa outra duração, tem uma grande quantidade que a pessoa consegue realizar isso, a pessoa não consegue ser de alta intensidade. Se nós pensarmos quem é que nutre, ele é o grande comandante desse processo de fígado. Não pode, logicamente que por trás aí nós teríamos, estando em